Sabe aquele ranço empático? O seguinte tipo de situação. Um amigo teu não gosta de alguém. Aí você nem conhece essa pessoa direito, mas você também logo de cara já tem uma impressão ruim dessa pessoa. É um ranço que apareceu por causa da influência de um amigo. Isso tem até uma explicação científica. Olha só, uma pesquisa publicada em 2018 mostra que os nossos círculos sociais podem afetar sim o nosso julgamento. A nossa produção fez alguns destaques dessa pesquisa, olha aí. Os pesquisadores perceberam, fazendo várias entrevistas, que os nossos círculos sociais muitas vezes são a nossa única fonte de informação, ou onde está a informação que a gente confia. Logo, a opinião de quem está nesse ambiente exerce forte influência sobre a nossa perspectiva de mundo. Consequentemente, isso pode afetar o nosso julgamento sobre os outros. Os cientistas estavam tentando encontrar a origem dos nossos julgamentos mais tendenciosos. Segundo eles, ainda tem um longo caminho pela frente para entender a interação dos nossos processos cognitivos individuais com as nossas relações sociais. A gente está falando sobre influência, a única fonte de informação que a gente confia. Claro que aqui a gente está falando de ranço, né? A pessoa que você nem conhece, seu amigo falou que é uma pessoa chata e tal, você acredita porque você está ali no seu ambiente de conforto. Mas quando a gente fala como única fonte de informação que você confia, uma informação, por exemplo, uma informação de uma notícia, de uma fake news, aí é outra coisa. Eu acho que é outra coisa, mas isso não significa que em relação ao ranço também não seja uma coisa muito ruim. Sim. Porque você está deixando de ter protagonismo na sua vida. Você está deixando de estabelecer as suas relações a partir daquilo que você acredita. Se você desgosta de alguém ou sente ranço por alguém porque o seu círculo sente esse mesmo ranço, você se anulou completamente para ser só um repetidor de frases ou comportamentos. É claro que você vai fazer aquilo porque, na verdade, você está morrendo de medo de se tornar o objeto do ranço e você quer desesperadamente pertencer. Mas se a gente passar a vida inteira esperando ser aceito pelas pessoas, a gente perde a chance de efetivamente viver. Quem vive a vida é o outro, não a gente. Pior coisa é ver a sua amiga falar mal do namorado, falar mal, citar coisas terríveis, você cria raiva dele, na semana seguinte eles se reconciliam e você tem que conviver. Vão casar. E aí casar, você faz o quê? E você é padrinho. E você não para de pensar no que ela descreveu lá no altar. Já aconteceu. E aconteceu muito também, acontece ainda, né? Mulheres muitas vezes fazendo isso, né? Amigas. Eu lembro quando eu era adolescente que às vezes chegava uma aluna nova, a gente já não gostava. É aquela coisa do nem conheço, é não o gosto. que eu falei do sentimento que você não nomeia. A aluna nova que chega tá chamando atenção, você não quer que a atenção seja desviada de você. E quando você é adolescente, tudo bem, está num processo de amadurecimento, mas isso acontece na nossa vida também. Entra alguém, essa pessoa chama a sua atenção, você fala, ai, não sei, um ranço daquela pessoa. O que é de verdade que você tá sentindo? Porque é o único jeito que a gente tem de conseguir melhorar essa sensação. Aí você conhece a pessoa é muito legal, é a pessoa mais legal que você já conheceu, e aí você fala, pois é, por que eu tive esse ranço? Agora, será que o ranço é um tipo de preconceito ou é um ressentimento? Ou é só falta de afinidade mesmo? Para o Dr. Daniel Barros, o ranço pode ser tudo isso ao mesmo tempo. No fundo, ele é uma certa preguiça que a gente tem de explicar melhor o que a gente está sentindo, ou até uma falta de vocabulário, porque a gente pode estar com raiva da pessoa, né? Então eu me sinto injustiçado por ela fez alguma coisa errada e aí eu tenho ranço. No fundo é raiva. Ou você pode estar magoado, que é uma certa tristeza que você tem com relação a alguma atitude da pessoa e você fica com uma mágoa e você chama de ranço. Você pode não ter afinidade, né? E aí você tem um distanciamento de ideias e de afinidade e você chama de ranço. Então, no fundo, ele é um guarda-chuva embaixo do qual pode ter várias coisas. Não tem nada demais usar a palavra, mas eu acho que seria muito mais rico para a nossa vida emocional, até para a gente entender o que a gente está sentindo, fazer esse inventário das nossas emoções, abrir a caixa ali das nossas emoções e tentar discernir o que é isso que eu estou sentindo. É tristeza? Eu estou com raiva? É alguma mágoa que eu tenho? Ou eu tenho medo, né? Às vezes eu tenho me sinto ameaçado por alguém e aí eu digo que eu tenho ranço. Então, vale a pena a gente investigar melhor e não resumir tudo nessa palavra, porque aí a gente não consegue nem atuar na raiz do problema.
A gente tá falando aqui ao longo do programa que o ranço pode falar muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa e também pode fazer muito mal pra gente também cultivar esse tipo de sentimento negativo, né, Carnal? Sem sombra de dúvida, porque o ranço é um termo de origem um pouco técnica, essa gordura exposta à luz e ao ar que vai tendo um cheiro cada vez mais acre, um sabor cada vez mais difícil. Então nós temos que trazer para a luz, para dissolver esses fantasmas e essas sombras, não para gostar de todo mundo. E não para dizer que todo mundo é legal, mas para eu saber onde eu estou, para eu me conhecer. O que causa raiva em mim é o elemento mais importante para eu me conhecer. O que me incomoda me revela. Então isso é muito importante, só que às vezes me revela no sentido positivo. Então ranço por gente que é agressiva, misógina, homofóbica ou racista é um ranço do bem, leva ao céu, salva a pessoa, é muito bom. Mas me revela aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho medo de anunciar. Não? Exato, e o Karnal fala, revela aquilo que eu sou. Então, mesmo quando ele está classificando o ranço como positivo, o que ele está dizendo é que o sentimento dele é dele, não é a pessoa a causadora, não é ela responsável. E isso é importante porque, às vezes, acho que o ranço foi legitimado, a gente vulgariza o uso, não precisa nomear especificamente os sentimentos, e aí a gente usa sempre assim, aquela pessoa me dá ranço, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando para ela, como se ela fosse responsável por aquilo que eu sinto e tenho vergonha por alguma razão de nomear. O que a gente precisa compreender é que o sentimento é nosso, o outro existe, e o sentimento ele é fruto da nossa interação com aquilo. Então é a gente ali, não é o outro. Você precisa olhar para você e pensar o que é que você está sentindo, porque aquilo ali é você.